Olá pessoal, boa tarde. Estou aqui para fazer mais um vídeo. O vídeo de hoje, como já está no título, é sobre fé. E a fé, que eu vou explicar aqui, eu sempre vou explicar com histórias. Assim, a maioria das coisas que eu falo é baseado em história, para ficar mais fácil de vocês entenderem e ficar mais compreensível o que eu estou falando. Então, a fé, desde pequeno, sempre fui um homem de muita fé. Eu lembro uma vez que a gente estava no carro, eu e meu pai, e aí aconteceu algum problema na peça do carro que eu não me recordo exatamente o que era. E eu falei, pai, a gente não vai por isso? A gente não vai sair de casa por isso? Ele falou, filho, bem-vindo à vida. Aí eu falei, caramba, mas pai, se a gente orar, a gente pode pedir para que Deus conserte o carro e ele volte a funcionar, certo? Meu pai parou, pensou e falou, sim, filho, sim, a gente pode fazer e Deus pode fazer também. Aí eu falei, então vamos tentar? Aí meu pai foi, vamos tentar. Aí ele foi, começou a orar. Eu não sei. Não, no caso eu orei. Eu orei, tal, pedi a Deus. Só que o carro não funcionou. Por quê? Porque não funcionou. Deus faz, se Deus fizer, Deus. Se Deus não fizer, ele também é Deus, tá? E aí eu comecei a entender como era a vida. Eu, desde pequeno, né, eu tenho muito isso aflorado dentro de mim. Até mesmo quando meu tablet quebrou a tela, eu nunca vou esquecer. Eu tava com ele em cima do meu colo, aí aquela cadeira de pé móvel, né? E aí eu fui virar a cadeira, quando eu virei o tablet saiu do meu colo, pá, caiu no chão, nossa, trincou a tela, tablet novinho. E aí eu falei exatamente a mesma coisa com meu pai, mas isso já foi um tempo depois, tá? Isso foi já depois de alguns anos. Falei, pai, vamos orar? Deus pode, não pode? Pode, filho. Então, vamos orar, vamos orar. A gente colocou o tablet, orei também, não deu certo. E aí hoje eu vejo que tudo isso Deus ele faz, né? Ele permite isso também, essa curiosidade, às vezes não sanada, do porquê não acontecer, para que motive ainda mais, no meu caso, foi uma motivação para entender o meu Deus. Então, eu sempre tive esse pensamento, eu posso tudo em Deus, Deus pode todas as coisas. E se Deus pode, eu vou pedir. É simples, é binário, né? É sim ou não, faz ou não faz. E aí eu botei em prática desde pequeno. E eu lembro recentemente, que já foi bem grande, foi uma das últimas experiências assim que eu lembro que foi bem marcante. Eu tava bem mal, isso foi em 2021, né? Ali logo depois da Covid, eu fiquei com tontura. Eu virava pro lado da cama e aí dava aquela tontura, aquela vertigem. Isso foi, acho que não aconteceu, acontecia em alguns momentos, não era o tempo todo. Acho que foi uma vez no ano e depois outra vez no outro ano, então ficou bem esporádico. Mas eu fui, meu pai falou, Lucas, a gente tem que ir ao médico. E eu falei, tá bom, pai, vamos. Mas antes, eu quero pedir a Deus que Deus pode me curar. Só que não foi assim, numa calma, né? Eu realmente falei com uma certa indignação. Eu falei, por que eu não posso orar e Deus me curar aqui dentro de casa? Por que eu iria ao médico? Eu não estou desaconselhando ninguém a procurar o médico, tá? Tô contando a minha experiência. E aí a gente foi, orou, mas a gente ainda foi ao médico. Então Deus pode fazer e Deus faz, só que não é sempre como a gente quer, né? E aí nesse caso, eu comecei a querer entender, comecei a querer buscar. Falei, Senhor, por quê? Quem és tu? Por que eu estou aqui? Então, a fé, ela não é nada mais e nada menos do que uma convicção das coisas que não se veem. Como diz lá em Hebreus 11, né? O apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, eu vou ler para dar a veracidade, tá? Estou aqui com a minha Bíblia, ó, como vocês podem ver. Em Hebreus 11 vai dizer assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Então, a fé, ela é uma certeza. Ela não é uma questão assim, eu tô achando que. É uma certeza.
A fé é uma convicção que você tem de que as coisas que você não está vendo, elas já são reais. Não é porque você não vê que aquilo ali vai deixar de ser verdade, né? Então, o mundo espiritual, ele é muito, mas muito mais real que o mundo físico, que o mundo material. Isso é fato. Logo, quando a gente busca as coisas espirituais, que é por meio da fé, a gente está conectando o nosso ser, a nossa mente nas coisas espirituais, nas coisas que não são palpáveis. Por isso que viver por fé é uma arte. É um testemunho muito lindo. A pessoa que vive por fé, ela sabe quem é Deus. Entende? Então, assim como também diz lá em Lucas, lá em Lucas 17, versículo 6, Jesus vai falar assim, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, não, algumas versões vão estar montanha, esse monte, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui? Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, que é desse tamanho assim, é bem pequenininho, já é o suficiente para você dar ordem a uma montanha e ordenar, se lance ao mar, e ela se lançar. Eu vou chegar na minha janela e vou fazer isso. Não, calma aí. Aí, se Deus quiser também concordar, beleza, amém, Deus é Deus. Mas Deus, ele está dizendo que quando você coloca no seu coração, seu coração entende que o que é fé e o que Deus ele é capaz de fazer, ele realiza, porque Deus ele olha o coração. Ele não está olhando as suas palavras, não porque eu por meio, em nome de Jesus, com todo aquele borogodó para falar, né? Aquele português jurídico, aquelas palavras difíceis. Não é isso que Deus está olhando, ele está olhando para o seu coração. Então no seu coração ele vê, não, ele confiou em mim. Ele confia, ele acredita que eu, o Senhor, o Todo-Poderoso, posso realizar. E por isso eu vou fazer. Se Deus não quiser fazer, ele também não faz. Mas o importante é você ter fé. Então a fé, ela é uma beleza. Eu posso dizer que a fé é uma conexão entre dois mundos. É o mundo que a gente vê com o mundo que a gente não vê. Né? São duas realidades se unindo por meio de um pensamento, por meio de uma expressão. É uma expressão espiritual, juntamente com o racional de uma coisa que você não enxerga. Quantas vezes, né, em determinados momentos da minha vida, agora eu posso dar vários exemplos, na minha vida sentimental, que eu ainda vou contar com mais detalhes, vou fazer um vídeo falando sobre isso, mas quantas vezes na minha vida sentimental eu precisei ter um direcionamento de uma coisa que eu não entendia. Será que é? Será que não é? E Deus ele foi assertivo. E aí por meio da fé, que Deus ele dá paz. Você às vezes está confuso, as situações elas estão embaralhadas, você não está vendo nada, está uma neblina, mas você tem certeza que Deus ele jamais te abandonaria. E você sente a paz do Senhor. Deus mandou eu ir nessa direção, então eu vou seguir. A maioria das vezes, Deus ele não vai te dar o caminho todo, você vai passar por isso, por isso, por isso. Não. Ele vai te dar pedra por pedra. Bota o pé aqui, botou esse pé, agora bota esse pé aqui, botou esse pé, tá firme, agora bota o pé aqui. Ele assim você vai assim, É como a ovelha, na palavra diz, né? Que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, quando Jesus fala isso, que tem que entender a voz do mestre. E aí Deus ele vai te guiando, porque nisso ele vai te provando, nisso ele vai te testando, e nesse teste ele vai te aperfeiçoando. E quando Deus prova, é para aprovar. Quando você é provado, é para ser aprovado. Então Deus ele sabe como fazer com cada um. E aí ele foi me levando nesse entendimento, e eu posso dizer que hoje a minha fé, por meio dessas provações, desses testes, eu fui duplamente honrado, como o Senhor tinha prometido nessa situação sentimental. Ele me capacitou, tem me capacitado, tenho aprendido cada vez mais. Porque se Deus ele fala tudo, o ser humano fala, né? Ele fala, eu sou independente, não preciso de Deus. Porque Deus sabe que o ser humano ele se sente muitas vezes autossuficiente. Ele acha que o que ele vê é o que acontece, é o que é, e não. Deus ele tem todo o entendimento. Ele é o Senhor, ele é o Criador de tudo. Então,
Se permita. Se permita ser testado. Se permita sentir a aflição do que os seus olhos veem, do que você acredita, da sua convicção, da fé, do que Deus falou. Se permita viver mais, se lance. Esteja na mão do Senhor, viva por fé. Coloque a sua fé em prática. Como que eu posso fazer? Busca o Senhor. Poxa, eu quero casar, não tenho dinheiro para casar. Busca o Senhor. Senhor, o que eu posso fazer? Abre porta. O Senhor vai começar a trazer. E você vai declarar, não. Ano que vem, se Deus permitir, ou no ano tal, até ano tal, eu vou casar. Geralmente Deus manda escolher uma data. Né? Quando Deus ele ama o casamento. Deus ele ama a instituição casamento porque ele criou. Criando Deus o homem e a mulher, o projeto de Deus para o homem é a família, né? Então ele ama a família, ele quer ver o homem casando, a mulher casando e constituindo filhos, família, enfim. Então, coloca uma data, fala, Senhor, eu quero até aqui, eu creio, começa a exercer a sua fé, é no trabalho. Senhor, em nome de Jesus eu vou alcançar vidas, em nome de Jesus eu vou me expressar melhor, eu declaro que até mês tal eu vou estar melhor, eu vou me esforçar, eu vou viver um novo de Deus, eu vou buscar um novo emprego, eu vou ter um carro, mas também eu digo para coisas materiais porque é o que a gente está habituado a pedir. Mas começa a pedir também espiritual. Eu creio que eu vou ter mais intimidade com Deus, eu creio que eu vou ter mais saúde para poder louvá-lo, eu creio, começa a declarar o que você precisa hoje. Então a fé, ela é para isso, a gente muitas vezes não usa porque a gente está no nosso comodismo aqui. A gente não precisa usar tanta fé como Davi usou, vamos botar assim, num parâmetro de comparação bem distante. Davi era rei. Davi não tinha o Espírito Santo, Jesus não havia descido ainda. Então eram profetas. O profeta ia falar com o rei do que Deus iria mandar dizer a respeito daquela situação. Então Davi foi, Senhor, pegava a estola sacerdotal, colocava, Senhor, eu tenho que descer, eu vou conseguir, esse povo inimigo que está vindo, imagina, a sua cidade está sitiada, ao redor dela, cheio de inimigos, pronto a atacar. É porque a gente lê, mas a gente não imagina. Imagina você tentando sair do seu condomínio, cheio de, vamos botar na situação atual, né? Bandidos ou malfeitores, querendo tirar os seus bens, acabar com a sua família, ou sei lá o que, com o seu condomínio, com seus vizinhos. Imagina como é que seria. Agora colocando uma situação bem fácil pra gente ver, né? Era isso que acontecia. E aí o Davi ele se colocava naquela situação, eu devo ir. E aí o Senhor falava, vai, porque eu vou entregar eles nas suas mãos. Né? Deus ele garantia a vitória. Então é isso que é fé. E ele nem tinha o Espírito Santo, que hoje a gente tem. Logo, a gente tem que buscar viver cada dia a face de Deus, porque a gente está vivendo o tempo da graça. É o tempo pós-Jesus, né? O tempo que temos hoje o contato direto com o Pai através de Jesus Cristo. Então que não deixemos de lado aquilo que nos foi dado. Porque hoje eu posso dizer que Jesus é o maior presente que eu já recebi na minha vida. Eu amo Jesus, eu amo sua sabedoria, eu amo seu conhecimento, sua autoridade, sua forma de falar, sua paciência. Um homem completamente voltado para Deus, um homem que buscava o Senhor e que tinha um propósito firme e não se desviava. Sabe? Então é minha referência de irmão, porque ele é o primogênito, né? Então é o irmão mais velho, é a minha referência de homem. Quando o homem ele está na sua máxima versão, é quando ele alcança a plenitude do que Jesus foi. Então, homem ao máximo, que é até um livro, né? Eu recomendo vocês lerem. Homem ao máximo é, de fato, estar alinhado com quem Cristo foi nessa terra. Por isso que eu já quero finalizar o vídeo dizendo, busquem ao Senhor, tenham fé, pratiquem a fé. Busca aí, até final de abril, eu quero praticar minha fé dia após dia e vocês vão ver o resultado, porque Deus ele não brinca. Deus ele olha para a terra procurando um coração inclinado, procurando homens que o adorem em espírito e em verdade. Então faça isso, se coloque diante de Deus, que Ele é o seu Criador e Ele te conhece exatamente, Ele te conhece em todos os pontos. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você come, o que você pensa, sabe? Ele sabe o que você veste, Ele sabe a quantidade dos fios de cabelo que tem na sua cabeça, está na palavra isso. Então, se entregue, amém? E é isso, a fé é se lançar, convicção das coisas que você não vê, mas se esperam, amém? Fique com Deus,
uma excelente semana e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Em nome de Jesus, tamo junto, galera. Valeu!